Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade na nossa introdução ao comércio internacional, ok? Vamos agora para a 11ª pergunta. Quais são os assuntos que geralmente são negociados? A negociação é diferente conforme o assunto? Hoje, nas negociações que o Brasil faz parte, o que se negocia é acesso a mercado, serviços, agricultura, investimentos e compras governamentais. Para esses casos, dois tipos de textos são negociados ao mesmo tempo. O primeiro é o acordo com as regras gerais, e o segundo, que cada país deve preparar para a sua lista de ofertas. Nessas listas estão as tarifas, prazos, limitações, as legislações internas que, por exemplo, o Brasil oferece aos outros para conseguir abertura em setores que nos interessam. Por isso é feito em meio da lista positiva ou negativa. Meio de listas positivas ou negativas. Para orientar esse trabalho, os países determinam antes como serão as modalidades. Outros temas que o Brasil negocia atualmente são os mecanismos de soluções de controvérsias, conflitos surgidos entre países pelo direito oriundo dos acordos, propriedades intelectual, antidumping, subsídios e medidas oriundas dos acordos, propriedade intelectual, antidumping, subsídios e medidas compensatórias de defesa da concorrência. Para esses temas, no que gera o que se negocia é apenas o texto de um acordo. É apenas um texto de um acordo. Pergunta 12. O que significa negociar acesso ao mercado? Negociar acesso ao mercado significa debater como os mercados domésticos para bens industriais e agrícolas serão abertos. Em acesso, em acesso a mercados também incluem-se temas, regras de origem, barreiras técnicas ao comércio, procedimentos aduaneiros e etc. Pergunta 13. O que são métodos e modalidades? O que são métodos e modalidades? São as regras que orientarão as ofertas. Eis alguns temas que abordamos nos métodos e modalidades. Abordamos em métodos e modalidades. Produtos ou serviços. Produtos ou serviços em negociação, todo o universo ou apenas algum item. Tarifa base para o início da desgravação, se é aplicada numa determinada data ou a consolidada na OMC. No caso das modalidades para acesso a mercados. No caso das negociações de serviço, o ponto de partida das negociações se serão compromissos de liberalização firmados na OMC ou as regulamentações nacionais aplicadas. Ok? Pode ser debatido na negociação se vai ser apenas o item ser tratado, se vai ser vários itens tratados, pode ser até uma cartela de produtos a ser tratado nessa negociação, para que possa ter uma objetividade maior, para que o acordo não sirva apenas para uma exclusividade, para apenas um item exclusivo. Pode ser utilizado para qualquer e todo produto que for comercializado entre países, certo? O que são listas positivas e negativas? Listas são um conjunto de produtos e serviços a serem apresentados para liberalização. Elas são apresentadas por cada país nas negociações. Se cada país deseja colocar na sua lista todos os produtos que serão liberalizados, o que não consta estará fora das negociações e essa será uma lista positiva. Se a lista convier apenas com o que não puder ser negociado, deixando o resto a ser liberalizado, será uma lista negativa. Quer dizer que vai ser vai ser uma lista que vai estar incompleta, que vai estar não vai estar 100% integralizada aos produtos que serão colocados em pauta para as negociações, ok?
15. Como são elaboradas as listas de ofertas dos países? Cada país consulta seus setores produtivos para saber quais produtos ou serviços são sensíveis, ou seja, cujas importações não podem ser liberalizadas e quais são suficientemente competitivos para suportar a concorrência de produtos e serviços estrangeiros. Esse trabalho no Brasil é feito principalmente pela Coalizão Empresarial Brasileira, que a gente já viu, a SEB, Coalizão Empresarial Brasileira. A partir das respostas dadas, os governos coordenam sua lista e as apresentam nos prazos estabelecidos. No decorrer das negociações, essas listas são revisadas, melhoradas e reapresentadas aos outros países. Vocês veem que isso é literalmente uma negociação, pessoal. É um tratado feito biliteralmente, não é uniliteralmente. Quando falamos em questões de lateralidade, não é uma expressão que a gente costuma utilizar frequentemente, certo? Mas se um acordo ou uma negociação ou uma intenção de comércio, de modo geral, que falamos na questão unilateral, está falando de apenas um lado do contrato, certo? Por exemplo, se um contrato, vamos dizer assim, que estamos fazendo um contrato e a empresa precisa de uma garantia. Só que a garantia vai ser da empresa que está oferecendo. Então, em uma cláusula do contrato, vai ser colocada uma garantia unilateral da prestação de serviço, que vai ser a responsabilidade de apenas uma empresa. E bilateralmente, são as obrigações ou direitos que tanto o contratante quanto a contratada vai ter em relação àquilo que está sendo oferecido, a prestação de serviço ou de produto, ou qualquer produto ou serviço que seja oferecido durante o contrato, durante a negociação, ok? Então, literalmente é informando apenas por um lado do contrato e biliteralmente é informado por os dois lados do contrato, sendo que contratos podem ter até mais do que um contratante e uma contratada. Pode ser contratantes e contratada, como pode ser contratante e contratadas, e como pode ser também um chapão, vamos dizer assim, um consórcio de várias empresas que vão ser aplicadas tanto pela contratante quanto pela contratada. Um conjunto de empresas quer comprar prestação de serviço ou fornecimento de outro conjunto de empresas e vice-versa. Aí vai ser contratantes e contratadas, mas tudo isso tem que ter encabeçalho, bem informado, CNPJ, responsável legal, endereço, todas as qualificações que as empresas envolvidas têm que ter, ok? Continuando, o que é desgravação tarifária? Desgravação tarifária é a progressiva diminuição das tarifas de um país em vista dos compromissos que tem assumido nas negociações comerciais internacionais. Essa redução pode se dar por progressivas diminuições ao longo dos anos ou de uma só vez. Pode ainda ser produto a produto ou igual para uma mesma categoria de produtos. De acordo com a modalidade aplicada, por exemplo, a desgravação tarifária feita no âmbito do Mercosul segue quando disposto, entretanto, segundo o Tratado de Assunção, cada país membro poderia apresentar uma lista de produtos correspondente às suas execuções, às suas exceções, na verdade, tá? E essa é a regra geral, cujas tarifas seriam reduzidas mais lentamente, seriam feitos gradativamente, ok? O que são barreiras não tarifárias ao comércio? Eu tô ruim hoje de adjetivo, né?
Mas vamos lá. Qualquer governo Qualquer governo pode estabelecer normas e regulamentos técnicos, bem como normas sanitárias e fitossanitárias aplicável a espécies vegetais importadas, que na prática impeçam a importação de certos produtos. Pode também tornar mais difíceis os procedimentos ou impor cotas de importação, por país ou por produto. Todas essas práticas correspondem a barreiras não tarifárias. Só para vocês terem uma ideia, a importância da fitossanitária, desse setor, nós sabemos que nós vivemos num país de dimensões continentais. Só para vocês terem uma ideia, só no estado de Pernambuco nós temos mais de 6 microclimas, certo? São climas, são micro-regiões que têm seu clima específico, tem sua fauna específica, tem sua flora específica, certo? A fauna nem é tão diferente uma da outra por ser território pequeno, cujos animais podem correr ele migrando de um ponto ao outro. E nisso a natureza já tem a sua aplicabilidade em cima disso, né? Coisas que o homem tenta justificar, mas é um pouco difícil de justificar. Mas para vocês terem uma ideia, poderia uma planta da África do Sul vir ao Brasil sem uma orientação fitossanitária, sem um estudo fitossanitário, e ela chegando ao Brasil, ela virar uma praga. Ela poderia ser tão consumida, consumir tantos elementos naturais, a riqueza da terra do nosso país, que o Brasil poderia ter que fazer uma intervenção tóxica, literal, em cima dessa tal planta que veio sem o estudo fitossanitário, certo? Um exemplo mesmo que nós temos em nossa região mesmo é a garoba, o pé de algaroba. O algaroba, ela é de origem sul-africana, certo? Ela existe no nosso país há muitos anos, mas não é não é uma planta natural da nossa região, não foi nascida aqui. Para vocês terem uma ideia, o pé de algaroba ele consegue retirar todos os nutrientes e sais minerais do território dele, que ele está plantado ali. Vocês podem ver até que em tempo de seca, tudo fica seco e só o pé de algaroba fica verdinho. Por quê? Porque além dele puxar todos os nutrientes daquela terra que ele está plantado, ele consegue procurar terra, digamos assim, procurar água, digamos assim, até 50 metros de profundidade. Essa é uma curiosidade só para vocês terem uma ideia da importância que tem o estudo em relação a fitossanitária, em relação ao controle de animais e de vegetais que vai entrar em nosso país, assim como nos outros países também. Do jeito que aconteceu no nosso país, deve ter acontecido em outros também, certo? Continuando, certo? Quais são os outros usos das barreiras não tarifárias? As barreiras não tarifárias têm sido usadas por muitos países como instrumento protecionista para dificultar a exportação de outros países. Por essa razão, torna-se necessário uma análise detalhada das justificativas e dos efeitos da distorção do comércio presente nessa barreira. Ok? Bom, vimos muitos pontos aqui interessantes hoje, né, pessoal? Já do nosso texto aqui nós vimos 8 questões hoje, certo? Vamos dar continuidade no nosso texto na próxima aula, tá? Mais uma vez, continuo a insistir com vocês, protejam-se, cuidem-se, fiquem em casa. Não brinquem com a sorte, porque nós não estamos vivendo numa época muito boa para estar dando sorte ao azar, digamos assim. Tudo bem? Um beijo, saudade de vocês. Tchau, tchau.